Olá, gente que gosta e acompanha o futebol goiano, um abraço para todos vocês. E esse vídeo marca a inauguração de um novo quadro aqui no canal, né? Eu havia prometido há algum tempo que dedicaria um quadro no canal à história do futebol goiano, até porque é um tema que me chama muito a atenção. Então eu criei este quadro chamado Jogo Único. O porquê, né, deste quadro? A intenção é contar nele detalhes de partidas especiais ao longo da história. E aí podem ser especiais por diversos motivos, pelo seu cunho decisivo, por algum acontecimento extra na partida, né, por alguma circunstância que não é natural do futebol. E aí por isso que eu criei este nome, né, o Jogo Único, e a intenção é reunir este tipo de confronto, esse tipo de partida, até para que vocês conheçam um pouco mais da história do futebol goiano. E eu quis começar este quadro contando como foi o primeiro jogo entre Atlético e Goiânia, Goiânia e Atlético. Neste momento eu tenho cadastrado 250 jogos entre essas duas equipes, mas eu não dou essa lista como fechada, ainda imagino que outros possam ser encontrados, já que a pesquisa não está conclusa. Mas eu optei por escolher este jogo por ter sido a primeira grande rivalidade, né, aqui da nossa capital. Este duelo dominou por muitos anos, né, esteve por muitos anos na condição de principal clássico do futebol goiano. Então, neste episódio número 1 do Jogo Único, eu vou contar para vocês como é que foi, os bastidores do primeiro jogo entre Atlético Clube Goianiense e o Goiânia Esporte Clube. Vamos recapitular. O Atlético, fundado em abril de 1937. O Atlético não é o primeiro time da capital, né? Existiu times na capital antes dele, no caso aí do União Americana, que era uma equipe formada por jogadores vindos da cidade de Goiás. Inclusive eles usaram o nome das duas equipes que existiam em Goiás, o União e o América, né? Criaram aqui o União Americana. Mas foi um time de uma vida efêmera. A maioria desses jogadores, inclusive, depois migram para o Atlético, no surgimento do Atlético. Então, neste primeiro ano do Atlético, aí entre abril de 37 e meados do ano de 38, o Atlético joga basicamente contra equipes de outras cidades. Contra o Pires do Rio, contra o Anápolis Esporte Clube, que não é o mesmo Anápolis de hoje, é a equipe que em 1949 vai dar origem à Anapolina. O Anapolina não é o Anápolis Esporte Clube, mas é o mesmo grupo. O Anápolis encerrou as suas atividades e esse grupo acabou criando a Anapolina. Aí o Atlético joga contra equipes de Rio Verde, enfim, de algumas cidades onde o futebol já estava implantado aqui no estado de Goiás, times da cidade de Goiás. Mas em maio de 1938, surge então o Esporte Clube Corinthians Goiano. O time era um homônimo, né, praticamente, do time paulista, e usava inclusive um uniforme idêntico, né, da camisa branca, o calção preto. Então o Goiânia nasce como Corinthians, isso em maio de 38. Quando o time vai se formando, né, o Corinthians no caso, ele vai se organizando. No início de julho de 1938, começa esse embate. Primeiro fora de campo, né? Já se criou quase que uma rivalidade fora de campo. O Goiânia, ou então Corinthians, manda um desafio para o Atlético, né? Que era um desafio para enfrentar o Atlético no dia 19 de julho daquele ano, na Avenida Paranaíba. Depois, inclusive, o Corinthians usa o Jornal Popular para rebater. O Corinthians acusa que o Atlético não respondeu este ofício. Não respondeu nem que sim,
nem que não, se aceitaria o jogo. Mas que ao mesmo tempo, mesmo sem responder o Goiânia, este confronto na Avenida Paranaíba, o Atlético teria promovido o jogo na Avenida 24 de Outubro, mas que não teria comunicado ao Goiânia. Aí, segundo a diretoria do Goiânia na época, isso era a fim de tentar desmoralizar a nova equipe que estava surgindo. Então eles nem tinham jogado ainda e já tinha todo esse imbróglio entre o Corinthians e o Atlético Goianiense. E vamos lembrar que onde é que eles estavam situados. O Atlético em Campinas, uma cidade que já existia, e o Corinthians em Goiânia, uma cidade que estava sendo construída e, e ainda muito no seu início, mas essa rivalidade Goiânia e Campinas, ela é muito grande nos primeiros anos da capital, né? Porque Campinas estava aqui, Goiânia chega de repente. Isso é natural, né? Quase que natural a rivalidade pelo nosso comportamento humano. Então, assim, já começa, né, com muitas intrigas entre os dois clubes logo no início. Mas o jogo do dia 19 não aconteceu, e então eles marcam um jogo para o dia 31 de julho. Chegaram a um acordo e agendaram essa partida para o campo da rua 24 de outubro, onde hoje está o estádio Antônio Ascioli, né? Na época lá era apenas um campo. E aí, neste jogo, cercado de uma expectativa imensa, né? O que significava esse jogo? Era o primeiro confronto entre duas equipes de Goiânia. Mesmo Campinas sendo ali, vamos dizer, incorporada por Goiânia, né? Então este era o primeiro confronto municipal, em que pese Campinas não se sentisse Goiânia naquele momento. E o jogo chamou uma atenção tão grande. Quem foi escalado para apitar essa partida? Venerando de Freitas, o primeiro prefeito de Goiânia, né? Venerando foi empossado prefeito por conta de um ato do interventor Pedro Ludovico. Então o professor Venerando de Freitas foi convidado e aceitou arbitrar o primeiro Atlético e Goiânia, que neste jogo ainda era Atlético e Corinthians, da história. Então, no dia 31 de julho, lá foram eles para a rua 24 de outubro, em Campinas, para fazer este jogo. O Jornal Popular é o jornal que traz a notícia sobre este jogo. Ele dá relato de alguns lances técnicos, inclusive cita o bom poder de marcação do Corinthians, que o Atlético não conseguia criar muitas oportunidades, mas naquela época, por exemplo, ele não traz escalações do jogo, infelizmente, né? Só cita alguns nomes durante o texto, cita jogadores das duas equipes, mas ele não traz o que hoje nós chamamos de ficha técnica, né? Essa ficha técnica não aparece, mas eu vou trazer aqui para vocês os nomes de alguns jogadores que participaram deste jogo, né? De alguns jogadores que fizeram parte deste primeiro clássico entre Atlético e Goiânia. Um jogo cercado aí, e na época, né, cercado de muita, mas muita expectativa mesmo, e eu vou trazer aqui para vocês essa informação neste jogo único, nesse episódio de número 1 deste quadro que eu estou criando aqui no canal, e vocês verão outros jogos, né? Vou falar de jogos especiais de todos os nossos times aqui. Pode ficar tranquilo que nós, tudo dando certo, nós teremos muitos episódios ainda destes jogos. Então, por exemplo, quem jogou pelo Atlético naquele dia, né, naquele confronto do dia 31 de julho de 1938, eu consegui captar o nome de dois jogadores, Joãozinho, que era um atacante do Atlético, e o Edson. Edson é o mesmo Edson Hermano, que dá nome àquela rua lá em Campinas. No Goiânia, eu resgatei os nomes de alguns jogadores, os zagueiros Guim e Canhoto,
também o Lázaro, Lino. Lino é o mesmo que mais tarde, Lino Barsi, vai fundar o Goiás Esporte Clube. O Virgílio, o Veiga, o integrante da família Veiga Jardim, o Filipinho e o Cebinha. E aí entra para a história Cebinha, autor do primeiro gol nos clássicos entre Atlético e Goiânia. O Cebinha marca um gol, nunca consegui ter acesso ao nome completo do Cebinha, mas o Cebinha já havia jogado no Atlético anteriormente, depois ele joga no Goiânia, depois ele chega a jogar pelo Goiás também, mas nunca conseguiu um acesso ao nome completo do Cebinha, né? Mas sempre foi conhecido no meio futebolístico como Cebinha. Ele fez o único gol do jogo desta vitória do Corinthians sobre o Atlético no dia 31 de julho de 1938. E aí, terminado o jogo, que arbitrado pelo prefeito Venerando Freitas, os jogadores do Goiânia saem pelas ruas de Campinas em um caminhão aberto, né? Porque o transporte ele era muito nessa questão, em cima dos caminhões ainda. E eles saem, depois de vencer o Atlético, eles saem desfilando, entre aspas, né? Passeando pelas ruas de Campinas. E aí, evidentemente, que alguns torcedores do Atlético não aceitaram, né, essa situação, essa provocação por parte dos alvinegros e despejaram, né, muitas e muitas pedras sobre os jogadores do Goiânia, que logo acabaram partindo para a capital. Mas foi assim o primeiro clássico entre Goiânia e Atlético, Atlético e Goiânia, clássico que já tem até o momento 250 jogos entre eles, né? 250 jogos catalogados entre eles. E a partir deste momento a rivalidade apenas cresce. Naquele mesmo ano eles voltariam a se envolver em uma polêmica muito grande, que foi o campeonato da capital, né, o campeonato citadino de Goiânia de 1938, disputado apenas entre os dois clubes, e o campeonato não acabou por divergências aí burocráticas, né, não aceitando resultados de dentro de campo, houve julgamento, enfim, foi uma competição que não chegou ao fim. E a partir dos anos seguintes, a rivalidade entre as duas equipes apenas cresce, 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 né? O clássico vovô, que marcou por décadas o futebol goiano, e eu contei hoje para vocês aqui no Jogo Único como é que foi o primeiro duelo entre Corinthians Goiano e Atlético Goianiense. O Corinthians Goiano, que no ano de 1939 passa a se chamar Goiânia Esporte Clube. Espero que tenham gostado, ficam à vontade aí para comentar e vamos sempre, que possível, resgatar e reverenciar a história do futebol goiano. Um abraço a todos e até o próximo episódio.